Temos Não um é. convidado especial. Não é assim. Como? Quem? Onde? Eu aqui, ó. Isso que eu te digo, a mais absoluta certeza. Mas como ousas dizer, queres me convencer de quem eu não sou quem sou? Não és o que julga ser. Que audácia! Como me explicarias esse absurdo? Porventura ignoras que eu sou protagonista na Bíblia e nas religiões? Insisto em assegurar-te que não és esse absurdo, esse personagem fictício. Fictício? Enlouqueceste por acaso? Não estás me vendo e me ouvindo e ousas afirmar que não existo? Não só não existes, como também jamais poderias existir. Não és o, mas um demônio. Compreendes agora? Sujeito difícil. Não, eu fui criado para fazer sempre o mal e tramar a queda de todas as famílias, as almas. Promovo guerras, provoco desavenças familiares, levo as pessoas aos vícios, drogas, jogo, sexo. Eu consegui tentar até o crucificado. Eu sou demais. Engana-te. Deus só cria para o bem. Tu és o que te imaginas predestinados à maldade. Lembra-te que são as tuas escolhas que te fazem como te vês? Quanto às tentações sofridas pelo Mestre, trata-se provavelmente um equívoco do texto bíblico. Admitirias a possibilidade de provação pecaminosa sobre o Mestre dos Mestres? Os anjos, por acaso, são acessíveis influenciações da animalidade? Poupe, né? Mas eu consegui induzir o Sinédrio a crucificar Jesus. Isso você não pode negar. Eu ainda o vejo vencido, humilhado e morto no Calvário. Yes. Meu amigo, não conseguiste coisa alguma. O Mestre se encarnou daquela forma porque quis. Lembra? Para isso eu vim ao mundo. Lembra-se disso? Na verdade, não foi vencido, mas venceu, prossegue vivo e triunfante na realização de sua obra de redenção da terra e de todos nós, inclusive você. Tu me confundes com essa dialética estranha. Então, segundo você, não há um só, mas vários demônios? Claro. E são os próprios homens, quando se afastam das leis divinas, quando buscam satisfazer os seus prazeres, suas paixões, seus desejos inconfessáveis. E qual seria, então, na tua visão, suprassumo saber o destino desses demônios? Todos se tornarão anjos, meu amor. Claro, depois de experimentados pela dor e iluminados pelo amor. Os santos de hoje são os pecadores de ontem, como os pecadores de hoje serão os anjos de amanhã. Mas, escuta bem, isso não é um milagre, ou a graça, mas a conquista individual pela lei do mérito, as escolhas. O que ligares na terra, ligarás ao céu. Lembra-te. Que loucura! Em que te baseias em ensinar isso? Na afirmação categórica do nosso divino mestre. Nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Não. Tiraram meus chifres, meu rabo, meu tridente, até meu cheiro de enxofre. Agora eu também sou uma criatura humana e com esperança de salvação? Era só o que me faltava. E como não? Também és ovelha do imenso rebanho do Galileu. Isso me confunde ainda mais. Quem és tu? Outro demônio a me tentar? Não, pelo amor de Deus! Apenas um ser humano! Qualquer um irmão teu, que já foi muito demônio no passado, porém agora disposto a sair do inferno.
Do inferno, disseste? Então admite-se a existência do inferno. Claro, porra, do inferno que cada um cria para si mesmo, pelas nossas próprias escolhas. E não te esqueças, meu querido irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos que nós vamos ter muito trabalho, hein? Vamos embora? Que atuação, hein? Bom dia, gente. Vocês acham que precisa de microfone? Dá para ouvir aí no fundo? Então nós vamos seguir sem o microfone para evitar maiores problemas com a nossa tecnologia. Essa demonstração foi de que todos nós estamos a caminho da evolução. Todos nós estamos evoluindo dia a dia. Mas para isso nós precisamos trabalhar as nossas melhores escolhas. O nosso Chico deixou para nós essa frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E é isso que os demônios do passado em algum momento escolheram. Sabe, caminhar de acordo com aquilo que o Evangelho nos ensina, que é a lei do progresso. Então hoje a gente vai falar desde os bebezinhos até os anciões, porque todos nós somos espíritos em evolução. E todos nós somos resultados de nós mesmos no dia de ontem. Essa é a parte mais legal da história. Nós não estamos herdando isso apenas daqueles que nos trouxeram a vida biológica. Nós herdamos de nós mesmos essa capacidade de evoluir. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo 8, que é a lei do progresso. Prestem atenção nessas perguntas. Os primeiros slides são apenas textos. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Quando Kardec pergunta isso, ele diz o estado da natureza como o homem primitivo, lá o Neandertal, o Australopithecus, aqueles camaradas lá. E a resposta dos espíritos é não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitividade, sua primitiva condição, fora negar a lei do progresso. Todas as nossas conquistas nós não as perderemos. Por isso que nós precisamos caprichar na obtenção desses conhecimentos e principalmente das conquistas morais e espirituais quando nós colocamos o conhecimento em prática. No túmulo de Kardec, todo mundo conhece a frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Ou seja, o tempo todo a gente recebe essa informação, progredir sempre, tal é a lei. No manual de diagnósticos estatísticos de transtornos mentais, na última edição, a medicina diz para nós que a medicina é uma ciência em constante evolução. À medida que novas pesquisas e a própria experiência clínica ampliam o nosso conhecimento, são necessárias modificações na terapêutica de acordo com os padrões aceitos à época de sua publicação. Alguém seria operado hoje com um canivetinho mal afiado, com um médico que não enxergasse direito? Não, nós utilizaríamos todos os equipamentos existentes hoje. Essa é a lei do progresso. Hoje nós identificamos doenças de uma forma muito mais rápida e damos o tratamento de uma forma muito mais segura. Por quê? Porque existiu a evolução intelectual. Então é importante que a gente coloque todo mundo na mesma página. Se nós já recebemos essas instruções do alto, nós não podemos simplesmente fazer ouvidos de mercador. Nós precisamos prestar muita atenção em tudo isso que é dito, para que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. E Charles Darwin, na ciência, fala para nós que a ciência fornece métodos para descrever, explicar e prever fenômenos. Seu conhecimento é baseado em evidências e testes repetidos, mas está sempre sujeita à revisão e aperfeiçoamento. Ele falou isso em 1809. Então, o que nós precisamos fazer? Manter a nossa mente aberta. Se a ciência evoluiu, se a
religião evoluiu, isso nós sabemos muito bem, desde Moisés, Jesus, o nosso espiritismo, a nossa doutrina, que é o Consolador prometido. Se a medicina evoluiu, por que nós insistimos, na grande maioria da sociedade, em manter os nossos pensamentos retrógrados? Aquilo que nós aprendemos no início das nossas existências, como se isso ainda pudesse valer nos dias de hoje. E é isso que traz os males da humanidade. Sabe, acreditar que o que funcionava há 30 anos atrás continua funcionando. Nós vamos ver durante a nossa conversa, aqui durante o nosso compartilhamento, que algumas nomenclaturas mudaram para que a gente pudesse entender que o problema hoje, quando se fala de dependência, seja qualquer tipo de dependência, o problema não está mais no abuso, o problema está no uso. A gente sempre ouviu falar, mas tudo que você faz em excesso é prejudicial. Dependendo das coisas, algumas que nós simplesmente fazemos, elas são prejudiciais, e não no excesso delas. E isso é ciência, é medicina e a própria religião que traz para a gente. Então vamos lá. Classificação das doenças. Olha só como uma coisa evolui. Hoje, a Organização Mundial da Saúde classifica as doenças em 4 tipos. Incluíram mais um recentemente. Que são doenças transmissíveis infecciosas, causadas por genes patogênicos, como vírus, bactérias, parasitas, então Covid, tuberculose, tudo aquilo que depende de um agente patogênico. Doenças não transmissíveis, condições crônicas que não são contagiosas, geralmente de longa duração e progressão lenta. Exemplo, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, porque você não transmite um câncer de um para o outro. Então são doenças não transmissíveis. Aí eles têm lá causas externas, está lá no manual de diagnóstico, são lesões, acidente de trânsito, quedas, envenenamento, violência. E a nova, que entrou agora, doenças e mortes evitáveis. São aquelas que podem ser prevenidas ou reduzidas por meio de ações de saúde pública, como imunização, vacinas, saneamento básico, pré-natal adequado e mudanças de hábitos e estilo de vida. E tudo que nós vamos conversar hoje são sobre doenças evitáveis. Aquelas que não precisariam existir na nossa vida e que só existem porque nós, em determinados momentos, fomos aqueles demônios, como foi dito aqui. E hoje estamos no período de transição para fazer novas escolhas e passarmos não a sermos santos, mas a sermos os homens normais, para que no futuro a gente venha a ser esses santos. Elas não precisam ocorrer se as medidas preventivas certas, disponíveis, forem aplicadas. As medidas certas disponíveis são a nossa vontade, são as nossas escolhas. Mas a gente só pode fazer boas escolhas se a gente buscar o conhecimento sobre elas. Se a gente ficar nadando contra a maré, acreditando que o pouco não representa nada, nós vamos ver que o acúmulo do pouco traz um prejuízo muito grande no futuro. E esse prejuízo não é só para nós. Por isso que eu falei que falaremos do bebê até o idoso. Por quê? Porque alguém é responsável pelo bebê, pela criança e pelo jovem. E cabe a esses responsáveis, enquanto nessa função, dar os melhores exemplos, dar a melhor orientação. Para que nós possamos chegar lá na idade madura, na idade avançada, com uma condição plena de vida. Jesus nos falou para nós, eu vim para que tenhais vida em abundância, não é em superficialidade, mas é vida com necessidade, aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, gente, doenças evitáveis, tabaco, incluindo cigarro eletrônico e narguilé, são classificados pela OMS como a principal causa de morte evitável no mundo. O uso de cigarro causa cerca de 8 milhões de mortes anuais globalmente, está associado a mais de 50 doenças diferentes, e aqui começa a entrar uma parte que os estudos vão trazendo para a gente, incluindo 15 tipos de cânceres exclusivos e problemas cardiovasculares. Entre essas doenças está o tabagismo.
Aí o pessoal fala assim, mas o problema é o tabagismo. Não, o tabagismo é uma doença relacionada ao uso do cigarro. E é isso que a gente precisa entender. Assim como, nós vamos chegar agora, o alcoolismo é a mesma coisa. Lembra que eu falei que nós tínhamos novas nomenclaturas? Porque antigamente era o alcoolismo, hoje é TUA, transtorno por uso de álcool. Assim como o DESADEF, né, Thaís? O DESADEF lá atrás era DESAD, Departamento de Socorro e Amparo ao Alcoólatra, Toxicômano, Tabagista. Mudou para o DESAD, ao dependente e familiar. Porque tudo está sendo englobado numa coisa só. Então hoje já se entende o uso de álcool é o problema e não o alcoolismo. O alcoolismo é uma das doenças, mas ela precisa começar pelo uso. Uma coisa que a gente outro dia estava até discutindo na nossa reunião lá do GESAT, né, Mário? A respeito de como a coisa funciona. O espírito faz escolhas que o levam a começar a beber, usar droga, fazer o sexo desregrado, o que quer que seja. Ele passa tudo isso para o corpo físico. O corpo físico se torna dependente de tudo isso e obriga o espírito a continuar. Então você percebe, é uma roda que só pode ser encerrado esse ciclo todo a partir da escolha daquele espírito. Não existe outra maneira. Quando a gente reencarna, depois de uma existência, usando álcool ou qualquer outro tipo de droga, essa nossa reencarnação, a gente, pela bondade divina, a gente recebe um corpo apto para desenvolver essa dependência. Então nós necessitamos da genética necessária para que esse corpo possa desenvolver. Então a culpa está na genética. Hoje a medicina já diz, a genética sozinha não manda nada. Ela não é mandatária. É necessário que haja um agente que vai semear esse campo para que isso se desenvolva. Então o espírito é o agente que semeia dentro desse corpo, dentro desse campo. Percebe como é a coisa? A genética sozinha não tem poder algum. Então, considerado uma doença crônica, incurável, progressiva e fatal pela OMS, todas as doenças relacionadas ao uso do álcool são consideradas evitáveis em sua origem, pois o seu desenvolvimento depende da exposição do ser ao álcool. Existe aquela pessoa que bebe uma vez, passa tão mal e nunca bebe. Abençoado seja, e continue assim. Porém, aquele que bebe a primeira vez se sente forte, não teve problema nenhum. Ele bebe a segunda vez, ele bebe a terceira vez, e assim vai se desenvolvendo. Sabe? A cervejinha inocente do final de semana. Uma das coisas que a gente sempre fala, quem é o alcoólatra? É o que bebe todos os dias? É o que bebe demasiadamente em uma única vez? Quem é que pode desenvolver o problema com o álcool? Todo aquele que em uma única vez faz uma experimentação. Porque não existe teste de pezinho quando a gente nasce para dizer quem vai ter problema com álcool ou com droga. Sabe? A gente faz o teste de pezinho quando nasce para uma série de doenças, mas não para dependência química. Então, como a gente não tem como saber quem é que vai desenvolver, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 10 a 12% desenvolverão algum tipo de dependência química. Como nós não temos como saber, qual é o trabalho que a gente precisa fazer? Da prevenção à abstinência. Senão nós estaremos brincando de roleta russa. Nós vamos estar todos os dias colocando uma bala naquele revólver e brincando contra a nossa própria cabeça. Só que um dia a gente acerta. Nós não sabemos se somos nós, não sabemos se dentro da nossa família temos algum espírito que veio com essa problemática para vencê-la, não para cair nisso. Então é importante que a gente esteja atento. O uso do álcool é responsável por mais de 200 tipos de doenças e lesões de órgãos reconhecidas e catalogadas pela medicina, sendo, como lá no cigarro, que são 15, né? 62 condições médicas exclusivamente atribuídas ao uso da bebida alcoólica. Então, todas elas hoje, eles já conseguem ver, olha, só tem essa doença quem usa a bebida alcoólica. Só tem esse câncer quem usa o cigarro. Então, existem doenças exclusivas para cada uma das substâncias. E é consenso entre todos os especialistas de hoje, não dos de ontem. Lembremos, lei do progresso. Consenso entre todos os especialistas de hoje. Não existe consumo de bebida alcoólica isento de risco.
Ou seja, não existe dose segura. Uma única dose de qualquer tipo de bebida já começa a destruir alguns dos nossos órgãos internos. E quando nós insistimos no hábito, nós estamos construindo uma dependência futura, que vai não só destruir os nossos órgãos, mas também a nossa família, o nosso emprego, o nosso convívio social. Quem fala isso, um deles é o Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra brasileiro, a maior autoridade hoje no Brasil, tá, nessa área, porque a gente vai buscar só de fonte segura. Hoje, uma das coisas, nós vamos chegar também na internet, uma das coisas que mais acontece, né? Você busca uma informação na internet, ela aparece de um jeito, aí você faz a mesma pergunta de novo, ela aparece de outro, você faz... Então, a gente precisa usar a tecnologia que está à nossa disposição, mas ter o discernimento que nós precisamos fazer a nossa parte nas pesquisas. Ainda nas doenças evitáveis, o uso de cocaína ou substâncias estimulantes alucinógenas, que também hoje não é mais dependência química, é TUS, transtorno por uso de substâncias. Todas as revistas médicas atuais vocês já vão encontrar esses termos, e não mais alcoolismo, dependência química, nada disso. Então hoje é transtorno por uso de substâncias, que é uma doença crônica progressiva, embora seja considerada incurável pela medicina, a dependência em si é altamente tratável e o uso inicial totalmente evitável. Incluídas recentemente no rol das doenças evitáveis: nomofobia, doenças e transtornos relacionados ao uso excessivo de telas, amplamente considerados condições evitáveis. A nomofobia, na verdade, é um dos 13 nomes de doenças existentes referentes ao uso de telas. A nomofobia é o medo de ficar desconectado. Então, acabou a bateria do teu celular, eu piro. Como que eu posso estar sem celular? Se alguém quiser falar comigo e aquela mensagem, eu não consigo ver quantas curtidas eu tive na última foto. E eu entro em desespero. Então, a nomofobia é basicamente isso. Já existem 13 tipos de transtornos mentais exclusivos dos usuários de telas e redes sociais. A prevenção baseia-se na adoção de um estilo de vida equilibrado, na imposição de limites de uso de tempo, ou de tempo de uso, o que impede o agravamento de problemas físicos e mentais. Então, a gente tem que começar a fazer o quê? Nós vamos falar sobre tudo isso depois detalhadamente. Na mesa do almoço do jantar, nada de celular. Não é o horário daquilo. Antes de dormir, pelo menos uma horinha antes de dormir, longe das redes sociais, o nosso sono melhora consideravelmente. Quando nós estamos conversando com as pessoas que nós amamos, que moram na mesma casa que a gente, deixar o celular de lado, vamos prestar atenção, vamos ter o olho no olho. Sabe, são coisas que a gente aos poucos foi perdendo, mas que dá tempo de recuperar. Essa é a parte boa da história. Ludoterapia, o transtorno do jogo, também recentemente entrou no rol das doenças evitáveis. A doença das bets é considerada uma condição de saúde mental, pode em grande medida ser prevenida. O problema é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um vício comportamental, com mecanismos cerebrais de recompensa similares ao da dependência química ou da TUS. O termo doença evitável aplica-se aqui porque o desenvolvimento do transtorno depende fortemente de fatores ambientais e de exposição repetida. Hoje, um dos maiores índices de suicídio no mundo, a doença da diabetes. Mas nós vamos falar de cada uma delas. E aí a gente começa a falar dos antes e depois. Como tudo se inicia, quando a gente acha que tudo é glamour, que tudo é festa, que tudo é alegria, estamos no meio dos nossos amigos, o happy hour depois do trabalho, que coisa gostosa, estamos semeando num campo minado. Na hora de colher, nós estamos diante da incerteza de que o que tem na nossa frente é uma planta que vai nos dar alguma coisa substancial, ou se o que tem na nossa frente é uma mina que vai explodir ao primeiro passo que a gente der. Só uma coisa, as perguntas são livres, tá? Podem levantar a mãozinha durante a apresentação para a gente não ficar numa coisa só repetitiva.
Então, está dando para ver as imagens direitinho? Aquela ali fica difícil. Aquele slide ele fala sobre a saúde da mulher. O álcool na saúde da mulher. E aí, olha só. Consumo baixo e moderado de álcool. Está ligado a todos os tipos de câncer feminino. Baixo e moderado. Aí, quando a gente fala isso, às vezes, nas apresentações, sempre tem um engraçado que fala assim, eu sempre falei que o segredo é beber muito. Certo? Porque a gente faz piada com a gente mesmo. Isso é uma coisa do ser humano. Quando ele não tem força suficiente para começar a evoluir, ele, para se manter embaixo e em evidência, ele começa a fazer piada consigo mesmo. Então, o consumo baixo e moderado de álcool está ligado a todos os tipos de cânceres femininos, principalmente câncer de mama, doenças cardíacas, AVC cerebral, depressão, lesões das mais diversas, devido a tombo, devido a acidente, devido à violência doméstica e ideação suicida. Mas o pior, né? A mulher ela ainda traz essa questão da responsabilidade da maternidade, né? Então não é só a ela que ela afeta. Então nós temos as doenças do espectro alcoólico fetal, transtornos mentais, aí estamos falando do bebê, que já nasce com transtornos mentais, dificuldade de coordenação motora, déficit de atenção, atraso no desenvolvimento da linguagem, microcefalia, problemas cardíacos, renais e ósseos. E isso medido em mulheres que fizeram uso de pouquíssima bebida alcoólica durante a gravidez. Porque uma coisa é certa, não é necessário que seja apenas durante a gravidez. O nosso organismo, quando ele metaboliza alguma coisa, principalmente o organismo feminino, ele não filtra todas essas substâncias da mesma forma e com a mesma rapidez. Então, se o uso anterior a engravidar, ele for excessivo, aquilo fica no nosso corpo, cada tipo de substância contida no álcool, ela fica no nosso corpo durante muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Quando minha filha nasceu, minha esposa tinha parado de fumar 7 anos. 7 anos. E a enfermeira levantou a placenta e fez assim para minha esposa. Sabe o que são esses pontinhos pretos? Ela falou, não, é nicotina. 7 anos. Ela já havia parado de fumar. Então percebe a importância da gente saber, no caso das mulheres, a nossa responsabilidade para com aquele ser que nós sonhamos em trazer para essa nova existência. Porque já começa de lá de trás. Desde a hora que nós sonhamos com aquela concepção, já começa a nossa responsabilidade. O álcool no cérebro do jovem, transtornos mentais, gravidez precoce não desejada, evasão escolar, baixo rendimento escolar, ideação suicida e isolamento social. Agora, o mais interessante do álcool no cérebro do jovem. O que é o cérebro do jovem? Aí vamos voltar de novo, hein? Aquilo que ele fala lá atrás, falava-se que o cérebro do jovem estava maduro a partir dos 24 anos. Isso os homens, né? Porque as mulheres a partir dos 21 já estão com a velocidade total. Elas são sempre adiantadas em relação nessa questão. Porém, hoje, a adolescência cerebral acontece até os 32 anos de idade. Até os 32 anos de idade, o cérebro do jovem ainda não está maduro. Sabe por quê? Vocês lembram que? Vocês devem ter essa memória. Nós já fomos lá caçador-coletor. A gente andava por aí catando raiz, subindo em árvore, caçando pássaro, essas coisas. E aí a gente foi progredindo. Aí um dia a gente olhou para o trigo que nascia no meio do campo e falou assim, poxa vida, mas eu posso pegar esse trigo, tirar do meio do mato e plantar ele aqui, vai nascer só trigo. E aí a gente começou a formar uma sociedade, começou a viver em sociedade. E nisso foi a tecnologia, a revolução industrial, tudo foi progredindo, trazendo facilidades para a gente. Só que hoje, cada vez menos, nós temos desafios. Se eu não sou desafiado, por que eu preciso desenvolver alguma coisa? E é onde a gente percebe a adolescência cerebral acontecendo só aos 32 anos de idade. Quando antes, lá atrás, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, isso terminava a formação total do cérebro aos 24 anos. Percebe como a evolução
Ela acontece materialmente, tecnologicamente, cientificamente, mas é necessário que a gente faça a nossa parte para que a nossa evolução moral, de valores, intelectual aconteça. Nós precisamos exercitar o nosso cérebro. E aí, falando do homem comum, do homem normal, tudo aquilo que nós já sabemos. O Alzheimer, a depressão profunda, a perda de emprego, sabe? O AVC, os problemas cardíacos, tudo aquilo que a bebida alcoólica traz para cada um de nós. E o final, gente, o isolamento. Porque a gente cansa de ouvir os depoimentos no nosso trabalho com dependência química. Eu comecei a beber com os meus amigos, aí como eu bebia mais que os meus amigos, eu passei para outro ambiente, e no final eu estava bebendo lá na comunidade, lá na favela, porque lá ninguém mais me conhecia. Eu não queria mais ser visto e identificado pelo meu modo de consumir a bebida alcoólica. Isso vale para todas as demais drogas. Nós fizemos outro dia na Escola de Paz uma palestra só sobre o cigarro eletrônico, e aí nós descobrimos essa doença, que é uma doença exclusiva de quem fuma o vape ou cigarro eletrônico. Então a mesma coisa, o início, festa, alegria, música, som, mas começa uma tosse persistente e uma falta de ar. Dores no peito e febre, náuseas, vômito, diarreia. E aqui exclusivamente nós estamos falando de jovens. São poucas as pessoas acima de 35 anos que iniciam no vape. E quem começa acima dos 35 anos, começa porque o vape veio com a história de que ele seria um substituto seguro do cigarro. Mas muito contrário a isso, ele se mostrou muito mais agressivo. Médicos hoje indicam para os seus pacientes, voltem para o cigarro comum. O cigarro comum ele vai te matando ano a ano, pouco a pouco. Você encontra pessoas que desenvolvem os cânceres e as doenças relativas ao uso do tabaco com 60, 70, 80 anos de idade. Os do vape não. A gente até falou na reunião, falei, quando a gente chega num hospital público, normalmente está lotado, está com falta de leito. E os leitos estão ocupados por pessoas que chegaram até lá por problema do álcool, das drogas e do cigarro. Você dificilmente vai encontrar um leito ocupado por alguém que chegou por causa do vape. Porque ele dá entrada e poucos dias depois ele vai ao óbito. Sabe? Não é algo tratável como as demais doenças. Então a gente, sem conhecer, pensa que está comprando algo que está nos livrando de um mal maior, quando na verdade nós estamos comprando um mal maior. Eu ia colocar um slide, mas não deu tempo. Eu viajei o mês passado para fora, para a Europa, e estávamos num café, tomando café, quando eu vejo a placa assim, desfrute do frescor da primavera. E era uma placa, uma propaganda de cigarro eletrônico. Desfrute do frescor da primavera. Aquilo vai fechar os seus ductos de ar, aquilo não vai te deixar respirar, vai fazer você morrer afogado no seco. E a propaganda, só que a leitura hoje ela é automática. A gente não faz mais uma leitura baseada em interpretação, em análise. A gente bate o olho, aquilo é colorido. Olha que legal. Porque são mais de 10 mil sabores de vape. Mais de 10 mil sabores. O que faz com que as pessoas pensem, tem cheiro de hortelã, tem cheiro, eu falei porque me deixou até confuso, porque eu não sabia o que é. Tem sabor de creme brulee. Eu nem sei o que é creme brulee, mas tem sabor de creme brulee. Então, e aí, diversas paradas cardíacas antes do óbito. Essa é uma das exclusividades do usuário de vape. Ele não tem uma parada cardíaca e morre. Tem diversas paradas cardíacas antes do óbito. Pulmão de pipoca, que é aquela cicatrização que eu falei para vocês, vai cicatrizando os ductos de ar e o ar deixa de passar onde ele deveria. Arritmias cardíacas e infarto fulminante. E o final da história? Isolamento social. Porque os seus amigos não querem mais você por perto, porque você fuma demais. É que com a luz não dá para ver, mas tem uns amiguinhos ali, ó, saindo da fumaça. E nós vamos chegar nesses amiguinhos também daqui a pouco. Esses amiguinhos sempre estão por perto, tá? Tanto quando a gente decide fazer coisa boa, quando a gente decide permanecer
no erro. E a monofobia, que é aí a doença das telas. Olha só que bonitinho, o pessoal chama de sosseguinho, né? Ai, mas o bebê está muito inquieto, dá o sosseguinho para ele. E o sosseguinho vai acompanhá-lo durante toda a vida. O som sumiu, mas esse daí é só uma musiquinha. Estamos numa campanha mundial por conta dessa demência digital, que é uma dependência, mas já está tornando uma demência digital. Todos os tipos de transtornos mentais que nós conhecemos, toque, TDAH, PC, olha, uma sopa de letrinhas, a Thaís conhece bem, melhor que a gente para falar de tudo isso. Eles são potencializados pelo uso de tela. Então, aquela relação de doenças que existem por conta do celular é muito grande. Tem uma que chama, acho que eu escrevi um outro slide, é caminhada zumbi. Porque a gente vê muito vídeo na internet, né? Na internet a gente vê muito vídeo, pessoa caminhando com o celular, aí cai dentro de um negócio de água, tropeça, cai dentro de um bueiro. Porque ela não sabe aonde ela está inserida, ela está preocupada com aquilo que existe naquela telinha. Então a gente precisa saber os momentos e como utilizar tudo isso que foi colocado para nós tão bem, gente. Pensa que tudo que nós temos aqui, a espiritualidade pensou primeiro. Isso nasceu lá e veio para cá para nos auxiliar no nosso crescimento e não para ser uma pedra de tropeço. Quem transforma em pedra de tropeço somos nós. Olha só, as nossas redes digitais, alguns dos fatores que acabam influenciando. Brain rot, foi meu amigo Ricardo que mandou para mim, eu não conhecia também. Cérebro cansado, deterioração cerebral. Em alguns sites, por exemplo, no do Hospital Albert Einstein, você encontra a tradução como apodrecimento cerebral. O que é isso? Apodrecimento cerebral. É um novo termo que a medicina utiliza já para diagnosticar. A monofobia, que é o medo de ficar desconectado. Dons Chrome, rolagem da desgraça. Qual de nós não a faz? Ah, você está ali rolando a tela, porque a rolagem infinita de tela ela veio para isso. Para que você não preste atenção em nada e fique preso àquilo o tempo todo. Então, existem pessoas que quando estão sem o celular ficam assim. Mas a gente está é exatamente isso. E a rolagem da desgraça é quando você só se prende àquela coisa que você não gosta, que não deveria. Então, pagamos mais um CPF. Quando o cara vai roubar um carro e o outro atira, aí você vê aquele vídeo, você vê outro, você vê outro, você vê outro, porque você fica preso só aquilo. Ou então, falando mal do político que você não gosta, você vê outro, você vê outro, você vê outro. Aí minha filha esses dias livrou a minha cara. Eu falava para ela, pô, aparece tanta coisa aqui, ó, futebol, Copa do Mundo, política. Ela falou, não, mas foi lá, configurações, para bloquear tudo que fala de futebol, bloquear tudo que fala de política, bloquear tudo. Hoje está uma maravilha, só aparece palestra, estudo. Então, a escolha de quem? É como a nossa televisão antiga, né? A gente, quando surgiu a televisão, sentava na frente, nossa, não tem nada para assistir, mas tem um botão no controle remoto que desliga. É só desligar. Quem está no controle remoto? Quem é o dono de quem? É o controle que manda na gente? Então, com o celular, com as telas, com o computador, com a rede social,
É a mesma coisa. Quem está do lado de cá é quem deveria ter o comando. Só que por que se tornou uma doença? Por que está sendo tratado por psiquiatras, por psicanalistas? Porque tomou o comando de quem deveria ter o comando. A marcha do que eu falei, andar sem perceber os obstáculos. Vibração fantasma. Então você está com o celular desligado ou até sem o celular. Você está sem o celular, você deixou o aparelho no carro, daqui a pouco você faz assim, porque você sente vibrar. É vibração fantasma. Por quê? Toda hora ele vibra. Por isso que a gente fala, a gente vem numa palestra, a gente tem as nossas tarefas, deixe o celular desligado no carro, para que a gente não tenha essa interrupção. E isso acaba interrompendo o tempo todo. Ansiedade, depressão, irritabilidade constante, dificuldade de concentração e aprendizagem. Sabe aquela conversa com o filho em casa? Não, filho, poxa, estava vendo tuas notas escolares. É aquela conversa, não é nem monossilábica, porque não se fala sílaba nenhuma, né? Atraso na fala, na linguagem, falta de empatia e habilidades sociais, e ideação suicida. Cadê? Está aqui com o dedo na frente, não vai. E, por fim, o isolamento. Onde estão as curtidas da minha última foto? Só 2 pessoas curtiram, como pode? Pus uma foto tão linda, tão bonita. E aquilo, eu devo ser a pior das pessoas desse mundo. Eu devo ser a pessoa mais feia, mais insignificante, porque todo mundo tem um monte de curtida. E aí, esse desconforto, esse descontentamento comigo mesmo, acaba me levando para fazer uma besteira. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Perguntas? Ainda na demência digital, mas entrando agora nos games. Porque a gente pensa, às vezes, que os nossos filhos dentro de casa estão seguros. Graças a Deus. Não é como o filho do vizinho que está na rua, está na balada, está no pancadão. Não, ele está dentro de casa. Ele está aqui com a gente, no conforto e na segurança do lar. Mas quem está do outro lado da tela? E aí, as mesmas coisas que do celular, porém com visão embaçada, olhos secos, dor de cabeça, dificuldade para focar objetos distantes, obesidade infantil, problema de postura e esquelético, é a falta de segurança, a falsa sensação de segurança do filho. Por quê? Porque é o dia inteiro naquele jogo, é a noite inteira naquele jogo. Nós outro dia estudamos aqui, né, cadê a Zenaide? Né, Zenaide? Lembra? Uma pessoa que ficou 15 horas, a pessoa usava fralda para não ter que levantar do jogo, para não ter que parar o jogo. A pessoa usava fralda para não ter que parar. Se isso não é doença, o que é doença? Ansiedade, depressão, distanciamento familiar, risco de pornografia e pedofilia, digital, falta de empatia e habilidades sociais, ideação suicida. Certo? Isolamento, total isolamento. Os pais achando que tudo está bem. E isolado, deprimido, sabe? Insatisfeito, porque está num game que ele não ganha, conhecendo pessoas que ele não conhece, se abrindo com pessoas que ele não conhece, contando a sua vida, a vida dos seus pais. E dependência digital ou demência digital. E aí essa informação deixou a gente realmente estarrecido. Vamos ouvir primeiro o som. Tem som aí? Para o nível mais baixo em 2 décadas. Dados do PISA confirmam. A queda é real e atinge... Eu só voltar para pegar do começo. Aí. As notas escolares globais acabam de despencar para o nível mais baixo em 2 décadas. Dados do PISA confirmam. A queda é real e atinge quase todos os países desenvolvidos simultaneamente. Por décadas, a inteligência humana subiu, mas agora vivemos o efeito Flynn reverso. Cientistas teorizam que o excesso de dopamina digital está encolhendo nossa capacidade de foco profundo. Fato. Processamos hoje 5 vezes mais informação do que em 1986. Nosso hardware biológico pode estar em sobrecarga.
Alguns especialistas acreditam que estamos trocando a memória de longo prazo pela conveniência da busca instantânea. Podemos ser a primeira geração da história a ter um QI menor que o de nossos pais. A evolução levou eras para construir seu cérebro. Não deixe a tecnologia destruí-lo em 20 anos. Então, gente, desde 2024, já se confirmava que 70% de todos os usuários de redes sociais do mundo já sofriam de dependência digital. Algo que tem interferido na formação de jovens acadêmicos, influindo negativamente na sua capacidade de aprendizado. E aí a gente estudando, nós fomos lá para o Vale do Silício, né? Lá no Vale do Silício, onde estão as maiores empresas de tecnologia. E aí a gente descobriu que lá começou-se a criar escolas sem tecnologia, low-tech. Por quê? Lá as pessoas são obrigadas a usar lápis e caneta, a escrever suas próprias redações sem auxílio da inteligência artificial, a fazer os seus cálculos. E sabe quem são os estudantes dessas escolas? Os filhos do Bill Gates, de todos os maiorais da tecnologia. Porque eles já perceberam o que estava acontecendo com o cérebro do jovem a partir da internet e principalmente a partir da rolagem infinita. Então, tem uma entrevista do Bill Gates onde ele fala: os meus filhos só puderam ter o celular e usar celular a partir dos 16 anos. Até lá ninguém usava celular, porque eles sabiam mal o que fazer. O criador da rolagem infinita de tela, hoje ele é CEO, né, que é um termo aí que tipo dirigente, gerente, diretor, sei lá, de uma empresa, de um instituto que luta contra a dependência da tecnologia. Então, aqueles que criaram tudo, depois eu até indico para vocês, quem puder ver, acho que tem na Netflix, chama... O que é? Vou lembrar o nome do documentário e eu passo para vocês. Porque é muito bom, mostrando exatamente isso. Controle das redes, não é? O controle das redes, alguma coisa assim, mas depois eu lembro o nome direitinho e passo para vocês. Mostrando exatamente o que acontece, como é que o algoritmo trabalha dentro do nosso cérebro. Bastou 1 segundo de parada em um post, 1 segundo, e nós já começamos a receber aquilo constantemente. Sabe por quê? Porque nós demonstramos o nosso interesse naquilo. Só que dificilmente o nosso interesse é só por coisas boas. Nós também paramos para dar uma olhadinha em algumas coisas que já não são tão boas, já não deveriam mais fazer parte, né, do nosso interesse, mas ainda fazem, porque estamos aqui, então a gente ainda para. E isso é o suficiente para que eles nos mandem cada vez mais aquilo que nós queremos. Mas dá uma olhada como é que influi na capacidade de aprendizagem. Pela primeira vez, desde o início da medição do QI, nós temos uma queda no quociente de inteligência, que é o efeito Flynn reverso. Esse Flynn, James Flynn, esse cara em 1982, fazendo as pesquisas dele, ele percebeu que a capacidade, o quociente de inteligência, ele crescia 3 pontos a cada geração. Todas as gerações, uma era mais inteligente que a outra, mais capacitada que a outra. E agora, pela primeira vez, nós estamos em queda. A tal da geração Z é a primeira geração menos inteligente do que a geração anterior. Ela tem muito mais informação do que a geração anterior, mas não sabe o que fazer com ela. Então, a velocidade da informação e a fragmentação da atenção criaram um ambiente onde o pensamento linear profundo e analítico é cada vez mais raro, substituído por respostas prontas, atalhos mentais e raciocínio superficial. A Zenaide pediu para ele falar numa escola pública, semana retrasada, né, Daniel? E era uma palestra para os pais, e os pais não apareceram. E tudo bem, aí a professora, meio desconcertada, chamou os alunos, líderes de cada classe, para que viessem ali conversar um pouco. E a gente começou a conversar com eles. A primeira pergunta que eu fiz para a professora depois de 3 minutos foi: mas todos eles ficam com o celular na sala? Porque eu estava ali falando e todos estavam digitando.
Falei, de repente estavam digitando o que eu estava falando para mandar para os amigos, mas eu acho que não. Acho que não era muito bem isso. E aí ela falou, a gente não consegue impedir algumas coisas. Aí eu falei, vamos fazer um exercício? Falei, me dá só um minutinho de atenção. Coloca o celular em cima da carteira. Primeiro todo mundo, coloca aí o seu Instagram. Isso, a hora que eu falar já, vocês vão colocar um vídeo e eu quero que vocês vejam o máximo de vídeo possível. Tem 1 minuto. E aí eles se empolgaram, né? Vai mexer no celular. Aí colocaram e começaram lá. Aí deu 1 minuto e falei, gente, deu. Falei, então vamos lá. Qual foi o primeiro vídeo que você viu? Aí não, né? Aí você está pegando pesado. Não, qual foi o primeiro vídeo? Tá bom, você, qual foi o primeiro vídeo? Ninguém conseguiu me responder qual foi o primeiro vídeo. E é assim o dia inteiro. O dia inteiro, uma pesquisa que eles fizeram lá numa universidade de Londres, perguntaram para 600 alunos, quantas vezes você toca na tela do teu celular? E a resposta variou de 200 vezes a 260 vezes por dia. E aí eles chegaram ao resultado, colocaram ali o leitor, né, para ver quantas vezes a pessoa tocava, 2.300 vezes. Então, olha o que nós achamos que fazemos, como está em disparidade com aquilo que verdadeiramente nós fazemos. É como aquele que fala assim, mas eu só bebo de fim de semana. Mas hoje é segunda-feira. Você chegou alcoolizado no serviço. Como que você só bebe de fim de semana? A nossa mente nos leva a acreditar que nós não estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Isso vale para todo e qualquer tipo de dependência. Então, a doença das bets, que foi o que faltou, olha que alegria, né? A primeira vez que o cara jogou, ele ganhou, comemorou com a esposa. Apenas ganhou não, né? Porque a gente sabe que nenhum jogo foi feito para ganhar. Se fosse feito para ganhar, ninguém ia montar uma casa de aposta. Então, mas é sempre um primeiro momento de alegria. Olha o que eu descobri, bem, dá para a gente jogar R$2, R$3. E hoje, como é que nós podemos acreditar nos resultados das partidas de futebol? Se a maioria dos times é dono de uma casa de aposta. O que vale mais dentro do futebol? Ganhar no campo e ser campeão ou ganhar muito dinheiro por não ter sido campeão? Nós estamos falando de um mundo de negócio. Então a gente se ilude porque quer. Desestruturação financeira, perda de emprego, grave deterioração da saúde mental, endividamento com familiares e agiotas, autoilusão de que agora vai. Agora eu ganho. É a síndrome do quase ganho. Por favor. Paulo, tem alguma, nessa parte de bets, enfim, tem alguma ajuda, né, especializada nisso hoje em dia? Hoje só ainda com psicólogos e psiquiatras. Porém, já está entrando, porque o nosso país o jogo é proibido, né? Todo mundo sabe. Nós temos uma legislação de 1946 onde o jogo é proibido no Brasil, o jogo de azar. Mas aí o que eles deram um nome para a bet? Ele é um jogo que você sabe quanto você vai perder. Então já não é mais um jogo de azar. Você aposta quanto você quer apostar R$2, aposta R$2. Então já está sendo estudado aí, discutida no Congresso, uma lei para acabar definitivamente com as bets. Assim como lá atrás foi criada a lei em 1946, justamente por conta do endividamento dos trabalhadores, desestruturação familiar, separação, suicídio. Aí agora, a gente sabe que tudo envolve política, mas o tratamento até hoje é só nos nossos grupos, DESADEP, DESAAT, GESAAT, todos os grupos de apoio, porque não existe mais a separação. Nós tratamos, antes era setor 1 e setor 2, né? Tá isso. Tratava alcoolismo, outra tratava. Hoje a gente trata tudo junto, porque a dependência é uma só. É isso que demonstra o progresso para a gente, os estudos, a evolução. Não adianta querer tratar separado, porque o problema é um só. Ele tem diversas ramificações, mas o problema é um só. Então hoje, o principal tratamento que existe para as bets ou para qualquer outra coisa, controle parental. Certo? Dentro de casa, prevenção. A gente fala que nós estamos cansados de tratar a dependência, de tratar o estágio final. Está na hora da gente trabalhar muito a prevenção. E a prevenção começa dentro do nosso lar.
através dos nossos exemplos. Fala. Quer saber, assim, eu acho que quando o que a gente pode fazer para a gente segurar na mão, ajudar, porque a gente ama, né, a pessoa, no caso, que tem filho ou a quem tem outro parente, e que essa ajuda não sirva como uma forma de apoio para as pessoas continuar, porque às vezes a gente vê que no caso das bets, a pessoa está endividada, tudo, a gente vai lá e ajuda a reconstruir, empresta dinheiro, no caso do vício, a gente vai lá, né, ajuda a dar um dinheiro para poder, às vezes a pessoa tem aquelas crises e tal, tudo. Então, o que a gente pode fazer? Se você na mão, eu estou aqui, eu vou te ajudar, mas eu não vou ser teu apoio. Segura na mão, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Mas não, você não vai tirar nada de mim para continuar mantendo o seu vício. É exatamente isso que você falou. Por isso que no Desadef esse trabalho é muito bem feito com a família. A família precisa aprender, a primeiro lugar, se preservar, para poder cuidar depois daquele que está com problema dentro da família. Então, o não, ele precisa ser categórico, e não que pode vir assim a qualquer momento. Ah, mas se eu não pagar minha dívida lá na favela, mãe, eles vão me matar. Filho, foi tão bom te conhecer. Nós precisamos ter o real entendimento do que está acontecendo dentro do nosso lar. Porque com essa conversa, isso vai continuar existindo o tempo todo. As dívidas vão continuar aumentando, principalmente nas betes. Eu pego hoje com a cunhada, eu pego amanhã com o irmão, eu pego amanhã com o pai, amanhã eu vendo a casa de herança que eu recebi. A gente está cansado de ver essas histórias. Até o momento que a gente chega ali, ó, Martinho, de novo, ideação suicida. Vocês perceberam que aparece em todas as dependências? Ansiedade, depressão, ruptura de laços familiares e sociais, síndrome de abstinência, ideação suicida, potencialização de todos os tipos de transtornos conhecidos. E como sempre, o isolamento. Família de um lado e o ser do outro. Então, o apoio tem que ser incondicional. Mas o apoio não te leva a sustentar o vício do outro. Uma coisa que a gente ouve muito em dependência química, dependência de cocaína e de crack. Pai que vai até a biqueira comprar para o filho, porque ele pode ser morto lá na biqueira. Então eu vou lá comprar para ele, porque coitado. Em casa ele está usando sob meu controle. Existem palavras que nós precisamos tomar muito cuidado dentro do nosso lar. Filho, vai aprender a beber aqui com o pai, com responsabilidade. Lá fora o pai não está, gente. Lá fora o pai não está, quem está lá fora é o amiguinho. Quem está lá fora é o youtuber, que fala para ele, que no caso do narguilé, né, a gente passou um vídeo, onde os médicos dizem que a água do narguilé não filtra absolutamente nada. Uma sessão de narguilé você está fumando 100 cigarros, numa sessão de narguilé. E aí um youtuber aí, todo tatuado, jovem, e vai ter médico na internet dizendo para vocês que a água não filtra. Filtra sim! Ele é PhD, narguilé, né? Agora, o que o médico estudou para chegar a essa conclusão, o que a medicina é a ciência, então é isso, dizer para o filho, olha, aprenda aqui em casa, porque vai aprender com responsabilidade, aquilo que eu falei, não tem teste de pezinho. Nós não sabemos quem é esse espírito que veio no nosso lar. Ele tem compromissos conosco, e nós temos compromisso com ele. Então, expô-lo a todo tipo de dependência ou droga, é uma responsabilidade que a gente, como pais e tutores, acaba assumindo. Então, não existe o bêbado com responsabilidade. Aquilo que a gente sempre fala, viu? Vamos pegar o Evangelho. Jesus pregava o quê? Abstinência total, não é isso? Você pega em qualquer passagem do Evangelho, o que ele dizia para as pessoas que ele curava? Vá e não peque mais. Não tem lugar nenhum escrito, peque com responsabilidade. Peque com cuidado. Não tem escrito. Peque com moderação. Alguém ouviu? Não. Vá e não peque mais, para que não te suceda um mal maior. Então, diante dos conhecimentos obtidos, continuar fazendo as mesmas escolhas de antes é tropeçar nas mesmas pedras. E achar que nós sabemos mais que a ciência, que a religião, que a medicina. Tudo isso são estudos comprovados.
nós insistimos ainda. Mas na minha família isso não acontece. E talvez esse seja o maior erro de nós seres humanos. Isso comigo não acontece. Nós não sabemos o dia de amanhã, o momento que nós estaremos passando, e às vezes uma dificuldade desse tamanho, que não afeta a vida de ninguém, é capaz de nos derrubar. Porque aquele nosso momento propicia que a gente não tenha forças para passar por aquela situação. Então, ter essa consciência. Agora a pergunta é minha. Essas doenças são físicas ou espirituais? Vamos lá dizer, os dois espirituais. Olha só, porque a mente, o senhor do corpo, é acessível aos vícios, ao relaxamento e às paixões arruinantes. E geralmente nos traz as doenças da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Isso está lá no Mundo Maior de André Luiz. E no Evangelho segundo o Espiritismo a gente encontra: o corpo não dá cólera àquele que não a tem. O corpo é só o corpo. Mas, vamos lembrar daquele gráfico que eu falei assim, que até hoje eu não sou bom na internet, eu não sei fazer essas coisas. Começa o espírito, através do hábito, através da experimentação, e passa essa doença para o corpo físico. Senão nós não teríamos as crises de abstinência, nós não sofreríamos os danos. Então, quando eu entro em abstinência, é o meu corpo físico solicitando aquela droga. Certo? Porque o meu espírito impregnou daquilo. E a partir daí a briga começa a ser entre os dois. Qual é a decisão de parar? Do mesmo que teve a decisão de começar. Aí o corpo não tem nada a ver com isso. Quem tem que tomar a decisão de parar é o meu eu espiritual. Sou eu, o verdadeiro, esse que habita essa ferramenta. Essa ferramenta ela deveria me obedecer, e não eu a ela. E onde a doutrina dos espíritos nos esclarece? Pergunta 459, que todo espírita conhece de cor e salteado: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O tempo todo nós estamos em contato, em troca de informações com a espiritualidade, boa e ruim. Qual é a espiritualidade que está próxima de mim? Aquela com a qual melhor eu me afino. Só vai chegar próximo de mim aqueles que se afinam com meus pensamentos, com os meus gostos, com as minhas paixões. É onde a gente tira a responsabilidade do coitado do obsessor. Isso é culpa do obsessor. Mas peraí, por que ele se aproxima de mim? Porque eu tenho o que ele quer. Tirando os casos kármicos, obsessões de outras existências, com as quais nós guardamos mágoa, tivemos algum problema, os outros se aproximam de nós porque nós os convidamos a entrar. Quem abre a porta da nossa casa mental somos nós, através daquilo que a gente gosta. Eu usei da outra vez um exemplo legal. Eu, a Sônia e o Mário, toda sexta-feira, depois da tarefa, a gente vai para a casa do Mário e toma uma cervejinha. Toda sexta-feira. Aí passou o tempo, eu desencarnei, ou porque eu bebo mais, ou porque qualquer motivo. Na sexta-feira eu vou para onde? Eu quero o mal do Mário da Sônia, eu quero, mas são meus amigos, toda sexta eu me reúno com eles. É assim que a coisa funciona. O obsessor não é um inimigo que veio ali te instigar, mas alguém que se junta a você nos seus gostos e desejos. Então o convite é sempre daqui para lá no caso do obsessor. Nós convidamos quem vai conviver conosco. E na 467, no Livro dos Espíritos, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta dos espíritos: pode, visto que tais espíritos só se apegam àqueles aos que pelos seus desejos os chamam, ou àqueles aos que pelos seus pensamentos os atraem. A Sônia me mandou um vídeo sobre a ciência do mal. E aí a gente estava vendo como a ciência evolui, ela já consegue hoje detectar, já chegou a esses resultados, que as pessoas que são, vamos dizer assim, psicopatas, eles têm uma falha numa parte do cérebro que faz com que eles não reconheçam emoções nas pessoas. Por isso eles fazem o mal e não tem nenhum problema com o seu coração, não se sentem. E aí
essa médica que está falando, ela fala que nós somos assim. A primeira fase que nós temos é a do reconhecimento facial. Então a gente reconhece pessoas quando a gente nasce. Só que o bebê ele não tem isso ainda definitivo. Então, para ele, pessoas são pessoas. Sabe, quem é que manda? Quem está com a mamadeira na mão. Esse é o cara mais importante. Ele vai começar a reconhecer as fisionomias e depois dar nome papai, mamãe, titia, padrinho, depois dos 6 meses. A partir daí ele começa o estranhamento. Chega uma pessoa estranha, ele, opa, esse não é do meu rol de convivência. Depois nós temos uma segunda parte que é o espelhamento, que é onde a gente começa a se identificar com a emoção das outras pessoas. Então ela até dá um exemplo muito legal, ela fala, você está vendo um filme, aí o cara está ali e vai casar com a menina moribunda que está morrendo de uma doença, e quando ele vai e se declara para ela, você chora. Por que você chora? Você não conhece a menina, você não está passando pela situação, você não é o namorado dela, mas você se espelha na emoção dela. Isso é o normal de todos nós. Nós passamos por esse envolvimento. E aí essas pessoas com a psicopatia, elas não têm essa válvula, tá, que faz com que entenda que todos dependem de todos. Nós precisamos de todos para sobreviver. É essencial o nosso convívio. E aí ela fala dos meninos, acho que todo mundo deve lembrar lá do índio Pataxó que eles mataram, né? Em Brasília, tacaram fogo. O que foi que os meninos falaram para o delegado quando chegaram lá? Ah, mas a gente pensou que era um morador de rua. Mas se fosse morador de rua, podia. É, porque índio está em extinção. Se fosse índio, a gente não tinha feito, se a gente soubesse. E recentemente no Rio espancaram, 10 horas da noite, uma empregada doméstica num ponto de ônibus. Bateram nela até quase matar. Quando a polícia chegou, levou todo mundo, tudo jovens de classe média, instrução, sabe, na faculdade. Aí falou, mas por que vocês fizeram isso? Ah, doutor, foi mal, a gente achou que era uma prostituta. Então, se fosse uma prostituta, podia. Percebe como os valores estão ficando invertidos? Agora, o problema não está no jovem que falou isso. É que quando o pai de um deles chegou na delegacia, repetiu exatamente essa mesma frase do delegado. Pô, doutor, alivia, meu filho achou que era uma prostituta. Então, percebe? Aí entra a nossa participação. Como pais, mães, avós, tutores, familiares. É dentro da família que nós vamos formar essa consciência sobre tudo isso. A coisa está muito banalizada. O uso de droga está banalizado, de álcool está banalizado, de tela está banalizado. Se nós não começarmos a trabalhar a verdadeira família dentro do nosso lar, tudo vai ficar muito mais difícil, cada vez mais difícil. Paulo, hoje muitas famílias, né, com essa dependência digital, os jovens se comparam cada vez mais, né? Então, às vezes eles se comparam com influencers e tudo mais, e às vezes a comparação está dentro da família, né? Com um primo, com um amigo, e aí como que os pais podem tornar essas regras, né, que a gente precisa colocar, que eles aceitem melhor, né? Porque eles são os injustiçados, né? A gente coloca uma regra, não, mas meu amigo, meu primo, na escola é diferente, e aí a impressão que dá é que nós somos as exceções, né? Os ruins da história. É uma coisa muito comum de acontecer quando um núcleo familiar, pai, mãe e filhos, mede todo esse relacionamento, pauta esse relacionamento dentro do conhecimento do Evangelho, dentro do amor, dentro do respeito, dentro da responsabilidade. E na mesma família, um outro núcleo familiar, por exemplo, o irmão que tem a sua esposa, que tem os seus filhos, tratam completamente diferente. E aí a gente escuta exatamente isso. É como você tem irmão, mãe? Tem filhos também? Como se eles tivessem uma vida completamente diferente da tua, e os primos dela falassem para ela, pô, mas teu pai é mala, você tem que ter celular, tem que usar o tempo todo, você tem que sair a hora que você quer. É exatamente isso, acontece dentro da família. E às vezes até aqueles que deveriam ser responsáveis, os pais e mães do outro lado, instigam a mesma coisa. Sabe? Eu passei por isso na minha família. De mãe e cunhado falar assim para minha filha com 16 anos, pode beber um golinho aí, teu pai não está aqui não. Pode ser natural. Agora, como é que a gente tem que pensar a esse respeito quando acontece isso dentro da nossa família? Tem uma história bem interessante. Charlie Chaplin, então todo mundo conhece,
Quando ele estava no auge do sucesso, começou a surgir muitos imitadores, muitos sósias. E aí criou-se um concurso, isso está na biografia dele, criou-se um concurso de sósias do Charlie Chaplin. E faziam os concursos, davam lá o resultado. Um belo dia, ele resolveu participar do concurso de sósia do Charlie Chaplin. E ele ficou em terceiro lugar. O que isso quer dizer para nós? O que a torcida pensa a seu respeito é um problema deles. Se a gente for pela opinião dos outros, a gente não serve nem para ser a gente mesmo. Entendeu como é a coisa? Nós temos que ter a nossa consciência centrada. Nós precisamos ser fiéis a servos da nossa consciência e senhores da nossa vontade. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nossos filhos vão chiar barbaridade. Com certeza. Porque o primo faz, o primo sai, o primo tem, Mas, como dizia minha mãe, você não é teu primo, você não é todo mundo. E é uma coisa, entra no não de novo, Martinho. Entra no não que é pedagógico. O não precisa ser dito sempre e a todo tempo dentro das coisas de responsabilidade. Não é um não pelo não, mas o diálogo é muito importante, a conversa é muito importante. Terminar o dia com um consenso entre nós e nossos filhos, nós e nossos cônjuges, sabe? Porque senão não existe vida, não existe harmonia dentro do lar. Mas é importante que a gente tenha realmente a firmeza das nossas decisões dentro daquilo que nós acreditamos. Isso garante toda a alegria e felicidade e sucesso dos nossos filhos. Mentira, nós não temos como garantir isso. São espíritos individuais. Então, em algum momento, eles vão tomar a vida nas suas mãos e fazer as suas próprias escolhas. Tudo aquilo que a gente ensinou e exemplificou, principalmente porque ensinar não é falar, sabe? Ensinar é exemplificar, sermos as cartas vivas do Cristo, como dizia Paulo de Tarso. Tudo aquilo que nós ensinamos através do exemplo vai contar na sua vida futura. Talvez por um período ele se perca, mas lá na frente, como minha mãe dizia assim, quando você tiver filho você vai entender. Lá na frente a gente realmente entende, que a gente olha para trás e recebeu uma base. Sabe, quando não funciona, porque assim, né, eu não tenho filhos, eu não tenho propriedade de falar, mas eu penso em algumas questões às vezes na vida, né? A gente sabe, tem sabedoria, a gente fala, não. Igual você falou, não, eu não vou ser seu apoio. Ok. Sim, o não funcionou, a pessoa continua. Isso dói dentro da gente. Então, assim, o que seria necessário? O afastamento, no caso, seria mais adequado, e de falar, então, você vai sozinho, é isso? Aí nós vamos ter que estudar caso a caso. Por que eu falo isso? A gente faz a orientação de pais, de mães e do próprio usuário. Já houve casos de eu falar para uma mãe, essa bica é tua. Você vai cuidar disso até o fim da vida. É esse teu compromisso. E já houve casos de eu falar para a mãe, não pôs para fora ainda, por quê? Por isso são casos e casos. A gente precisa analisar até onde esse prejuízo está afetando o ambiente familiar, porque nós não podemos permitir que isso destrua o ambiente familiar. Se a gente perceber que isso vai destruir o ambiente familiar, afastamento é necessário. Isso acontece com a gente o tempo todo. As famílias que não têm orientação, que não têm um apoio, e se deparam com esse tipo de situação, o que fazer primeiro, socorrer, o que pensar primeiro, qual o caminho? Ela falou sobre famílias que não têm esse apoio, essa orientação, esse conhecimento. Buscar esse apoio. Buscar esse apoio. Por isso que nós, ao sairmos daqui, nós precisamos ser o quê? Multiplicadores dessas informações. Eu tenho certeza que existe ao lado de cada um de nós, se não na nossa família, mas no vizinho, em algum lugar, alguém que passa por esse problema. E nós temos muitos lugares para indicar que estão capacitados para ajudar. Porque antigamente, quando a gente vivia nesse meio, quem era o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, o amigo no balcão do bar. Era com ele que a gente desabafava, era com ele que a gente conversava. E ele tinha a resposta certa sempre. É isso mesmo, o mundo está uma porcaria, toma mais um. Era isso. Então, hoje que a gente tem a possibilidade de ter um pouco mais de conhecimento, nós temos a obrigação de ser multiplicadores disso.
E não tem medo nem receio de falar, não podemos, gente, nos tornar os chatos. Porque você está numa festa de aniversário, mas você vai beber outra cerveja, não é esse o nosso papel. Mas através do exemplo a gente demonstra qual é a nossa atitude no dia de hoje. E quando é aberta uma porta para comunicação, para diálogo, a gente não perder a oportunidade. Sempre que for aberta uma porta. Mas sem sermos os críticos, sem apontar o dedo para ninguém. Quem somos nós para apontar o erro alheio? Nós estamos aqui para auxiliar. Como é que a gente auxilia? Em primeiro lugar, respeitando a pessoa que está passando por esse problema, como ela está naquele momento. É a única forma de auxílio que tem. Eu te respeito, eu te reconheço, eu te enxergo. E a partir daí nós podemos conversar. Então o diálogo dentro da família, ele é essencial. Eu tenho uma amiga que o filho usava tudo, né? E aí começou a tirar as coisas dentro de casa para pagar. E ela aprendeu no grupo que se um dia ela falasse não para ele, era para manter aquele não voltar atrás. Então ela chegou para ele e falou, se você tirar mais uma coisa aqui de dentro de casa, você vai para a rua. Você não vai ficar mais aqui. E aconteceu. Ela pôs ele na rua. Lágrimas de sangue nela. Ela deixou ele dormir na varanda, dava comida para ele, mas dentro de casa ele não entrou mais muito tempo. Ele pediu, implorava, ela, eu falei que dentro de casa você não entrava mais, que você não vai entrar. No dia que você quiser voltar para dentro de casa, você vai se tratar primeiro. Você vai procurar um lugar para se internar, se tratar, que ele procurou, internou, parou com a droga. Está vendo? Que mulher desalmada, pôs ele para fora de casa. Ou seja, só que tem casos e casos. Tá? A gente precisa sempre analisar isso. Então envolve uma série de coisas, envolve problemas emocionais preexistentes, sabe? Por isso precisa ser sempre muito bem analisado. Mas é um momento onde nós criamos até aqui. Pegamos desde o início de bebê, fizemos a nossa parte, ajudamos, orientamos até o crescimento, sabe? Demos uma religião, demos uma educação adequada. A hora que atinge a sua maioridade, eu não estou falando de 18 anos não, agora a gente já sabe que é 32, né, o cérebro. Então, atingiu a sua maioridade, precisa começar a participar da vida ativa da família. Trabalhando, ajudando, certo? E não trazendo problema para dentro de casa. Quando já tem condições de se manter sozinho, esse é o teu desejo, esse é o teu gosto, passar bem. Porta da rua é serventia da casa, vai fazer, mas eu não vou me martirizar pelas suas escolhas. Eu vou sofrer com elas, é lógico. Sou pai, sou mãe, sou tutor, mas eu não vou destruir a minha vida por conta das suas escolhas. É algo que, assim falando, parece tudo muito fácil. O momento, ele é um momento muito difícil. Mas se a gente estiver preparado, tiver um grupo de apoio, como o Desadref, como o nosso Verdade, aí a gente vai criando uma casca grossa para poder passar por momentos assim. Reconhecer as manipulações, né, Paulo? Isso, o Desadref, o grupo com a família, é fundamental, né, Thais? Perceber as manipulações, porque é uma doença, né? E a gente cai igual o pato. E como manipulam? Isso é uma coisa que são mestres, né? Somos, né? Então, falando de tudo isso, a gente fala dos nossos sócios invisíveis que estavam naquela outra imagem. Aí, gente, olha, o tempo todo que nós estamos ligados com qualquer tipo de vício ou dependência, nós temos os nossos sócios invisíveis. E é assim mesmo, tá? A espiritualidade já cansou de mostrar pra gente, é boca a boca que eles fazem para poder pegar o máximo dos vapores, tanto do cigarro, da bebida, sabe? É dessa forma que essas são as companhias que nós escolhemos. E por quê? Porque onde há pensamento, há correntes mentais. E onde existem correntes mentais, existe associação. Toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Eu adoro essa palavra. Não é de lá para cá, é de lá para cá e daqui para lá. Entendeu? Caminha dos dois lados. Então nós temos que estar atentos. Quando nós somos chamados, porque eles falam conosco, né, na maior parte das vezes são eles que nos dirigem, não estava lá na questão 459. Quando eles nos chamam,
nós precisamos estar atentos. Por que esses pensamentos estão surgindo em mim? Da onde vem esse tipo de pensamento? Não é meu. Eu não sou assim. Se não é meu e eu não sou assim, eu já identifiquei que esses pensamentos estão vindo de alguém que não coaduna com aquilo que eu acredito. Então, eu simplesmente me afasto, porque eu tenho esse poder. Agora, que eu não tenha esse tipo de pensamento para convidar essas pessoas, esses espíritos, a participarem comigo. Porta de entrada, a gente falou na outra apresentação, onde tudo começa. Olha só o tema: álcool, cigarro, maconha, drogas pediátricas. Isso é o nome de um livro, escrito por um pediatra, onde ele nos diz, Dr. João Paulo Botuff, ele nos diz que cada vez mais chegam ao seu consultório de pediatria crianças com 9, 10, 11 anos de idade, com coma alcoólica, com síndrome alcoólica. Então, como é que isso pode acontecer? Vocês querem um número estarrecedor? Vocês sabem como se considera uma epidemia de dengue? Qual é a conta do Ministério da Saúde para determinar que aquele local está com epidemia? 0,03% de casos em 100 mil pessoas. 300 casos de dengue em 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. É uma epidemia. Os últimos estudos, jovens de 10 a 17 anos que consomem bebida alcoólica regularmente. 59% numa população de 100 mil jovens. 59 mil jovens consomem bebida alcoólica regularmente. Se 300 casos de dengue em epidemia, o que é 59 mil? A gente não para pensar essas coisas. Por isso que a ciência e a medicina são tão boas para a gente. Porque elas nos mostram essas estatísticas baseadas em comprovações, baseadas em pesquisas sérias. Então a gente fala assim, mas o problema é o crack. 5% desses jovens usaram crack. 5%. Contra 59% álcool. E aí o doutor João Paulo fala para a gente que tudo isso nasce aonde? Ali, ó. Existe maldade nessas pessoas? Nenhuma. Eles estão levando a vida como eles aprenderam até hoje, que é normal. Foi assim que a gente aprendeu. A gente cresceu naquela família italiana, onde o garrafão de vinho corria a mesa inteira, ia e voltava e vinha outro. Tudo isso a gente aprendeu, então não existe nenhum tipo de maldade nessas famílias. Não é crueldade desses pais o que eles estão fazendo, é falta de conhecimento. E a partir do conhecimento, nós precisamos mudar o nosso mundo. Se a gente hoje já sabe que isso destrói, que isso mata, por que nós vamos continuar tendo as mesmas atitudes, pondo em risco aqueles que foram colocados sob nossa responsabilidade? Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Santo Agostinho. E Deus há de perguntar a todo pai e a toda mãe: o que fizeste do filho que coloquei sob tua responsabilidade? Nós vamos estar preparados para responder essa pergunta? Nós vamos responder de peito aberto: Senhor, dei toda a educação possível através das minhas palavras, dos meus exemplos, fiz tudo o que eu podia. Aí vocês acham que Deus vai falar: mas deu errado assim mesmo. Mas aí o senhor vai conversar com ele, aí já não é comigo. Porque nós fizemos a nossa parte. Só que precisa dedicação. Fatores de prevenção que podem auxiliar no bem-estar da família. Qualidade dos vínculos familiares. Definição clara de hierarquia familiar. Isso é uma coisa que precisa existir. Meu filho não é o meu melhor amigo, eu não sou o melhor amigo do meu filho. O melhor amigo do meu filho está lá na escola, está lá quando ele vai andar de skate, quando ele vai jogar basquete. Eu sou o pai do meu filho. Dr. Isamitiba, ele fazia essa pergunta. Eu sou o melhor amigo do meu filho. Aí ele fazia para o pai: tá, e quem é o pai? Se você é o melhor amigo, alguém tem que ser o pai. Então, pai e melhor amigo são coisas diferentes. Nós precisamos enxergar o nosso filho com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, até para poder mapear para ele: filho, isso aqui não é legal no teu comportamento. É para isso que nós viemos nessa condição de pai, como nossos pais fizeram com a gente, né? Tiveram toda essa preocupação. Estabelecimento de regras e limites claros, dona Martinha. Expressões de afeto, apoio e compreensão, não da boca para fora.
Expressão de afeto é estar junto, é sentar junto, é discutir o dia um do outro, falar do seu dia no trabalho, perguntar do dia do seu filho na escola, como foram os seus relacionamentos, monitoramento e supervisão, diálogo, monitoramento e supervisão. É justo, é lícito, o tema nosso é tudo, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. É lícito eu olhar a mochila do meu filho? Mas a privacidade dele, onde fica? E a saúde física e mental dele, onde fica? Eu prefiro que ele tenha privacidade ou saúde mental? Então, estamos na condição de pais, na condição de tutores. Temos obrigações para com isso. E hoje se fala muito em direito à privacidade. Tem, sempre vai ter o direito à privacidade. Porém, nós temos a responsabilidade sobre aquele ser que foi colocado ao nosso lado. Comunicação não violenta e inclusiva, religiosidade. Religiosidade é uma coisa legal, porque eu já ouvi no meio espírita mesmo, de amigos da doutrina. Eu disse assim, Gonzalo, mas eu nunca vi seus filhos na evangelização lá nos céus. Ah, não. Quando eles tiverem condições de escolher a religião deles, eles vão escolher. Eu falei, ué, mas qual é o cardápio de religião que você apresenta para ele escolher? Se você não apresenta nada, o que ele vai escolher? E a gente sabe o quanto a religião é importante no nosso tratamento. O quanto a religião ajuda o tratamento do usuário e o tratamento do dependente. Tem um psicólogo, psiquiatra, Andrew Salomão, eu trouxe até a frase dele aqui, ó. Ele fala assim, o legal é assim, ele é um psiquiatra ateu, tá? Então, ele não acredita em Deus. Religiosidade. Os sistemas formais de religião não fazem parte da minha educação e experiência. Entretanto, a crença religiosa é uma das principais maneiras através das quais as pessoas conseguem conviver e viver em abstinência. Vencer a si mesmo é um sentimento profundo demais para ser um ato sem Deus. Psiquiatra ateu. Quando nós vamos para o ar, quais são os passos? Primeiro passo, reconhecer a minha dificuldade. Segundo passo, entregar minha vida nas mãos de Deus. Terceiro passo, e a partir daí, Deus entra em todos os demais. Sabe? Acreditar que só um poder superior é capaz de me devolver a sanidade. Então a religiosidade, ela faz parte, mas ela não precisa fazer parte só da nossa recuperação. Ela tem que fazer parte da prevenção. É aí que a gente se torna forte. Quando a gente já é criado desde o início, dentro de uma religião, seja ela qual for. Aqui fica a dica, a religião não se impõe, mas se apresenta, enquanto nós estamos nessa condição de tutores. Sensibilidade para os sentimentos dos demais membros da família, aquilo que a gente falou. Você não ajuda aquilo que você não respeita. Então a dor dele pode ser ilusória para você, mas está doendo nele. Se está doendo nele, nós precisamos ajudá-lo a passar por aquele momento. Aí normalmente, até por questão de criação, às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é besteira, chega de mimimi. Como mimimi está doendo nele. Se está doendo nele, precisa da nossa atenção. Quando a dor do meu irmão só dói nele, o doente sou eu, não ele. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre bato numa linha tênue que tem aí entre o livre-arbítrio e os resgates. Eu falo que meu padrinho faleceu pelo alcoolismo, ficamos uma vida inteira lutando. Quando ele tinha 52 anos, ele disse, eu escolhi viver assim, eu vou morrer assim. Foi um momento em que nós paramos e ficamos sem reação, né, apesar de ficar uma vida inteira, e eu tenho essa dificuldade nesse momento de dividir se a pessoa está em um processo de resgate, onde todos nós estamos envolvidos, ou se está ali só mesmo no livre-arbítrio escolhendo e está tudo certo, entendeu? Se buscando esse conhecimento, esse esclarecimento, a gente talvez lidaria isso de uma forma mais tranquila, mais leve. Vamos dividir os personagens da história. Nós, familiares, convíventes, estamos em processo de resgate. E ele está no processo do livre-arbítrio, como cada um de nós. Ele tem toda a razão, ele escolheu, é isso que ele quer. Na porta de Fabiana nós ouvimos isso todos os dias. Não, eu escolhi, eu quero beber, eu quero usar droga, eu quero...
E nós continuamos nos colocando à disposição para ajudá-los a sair dessa situação. A escolha dele é dele. A nossa escolha é continuar ajudando continuamente. E vamos sofrer, vamos ficar tristes, vamos... Entendeu? Porque aí é um resgate nosso, para um aprendizado. Que seja ele um exemplo a não ser seguido para a nossa existência. Porque todos os exemplos são importantes. Aqueles que nós não devemos seguir e aqueles que nós devemos seguir. Mas o livre-arbítrio dele não se discute. Não faz com que a gente o ame menos. Isso é muito importante. Por mais que a pessoa faça, por mais dor que ela traga, por mais desconforto, por mais ingratidão, é o momento dela e nós precisamos ter a compassividade, a compreensão de saber que se veio ao nosso lado, nós temos para com eles responsabilidades morais, emocionais, espirituais. Mas pode ficar tranquilo, o resgate é nosso quando isso acontece. Então, e a dedicação e a informação que foi dada, ele nunca vai perder, nunca vai esquecer. Não se perde nunca. Tudo aquilo que a gente passa para esse que está em sofrimento, ele guarda. Ele guarda. Eu vou falar para vocês, um familiar que desencarnou, não acreditava em nada. Desencarnou com problema de alcoolismo e depois, separando as coisas dele, depois do desencarne, nós encontramos ali um Evangelho segundo o Espiritismo cheio de anotações. E ele dizia que não acreditava em nada. Então, tudo aquilo que a gente passa de informação, aquilo fica gravado. E vai ser muito importante no momento do despertar. Sempre vai ser muito importante. Em relação ao que ela comentou, né, a nossa amiga, em relação à doença, a adicção, eu como adicto em recuperação, eu entendo que quando abre a minha compulsão, hoje eu acredito, há tempos atrás eu acreditava que não devia intervir, mas hoje eu acredito que a família tem que intervir, porque a insanidade, quando ele está na compulsão ativa, o cara perde o senso total. Eu falo isso porque eu perdi o senso de mim. Eu me senti tão fraco numa época que eu tinha desistido de mim. Desisti de mim. Falei, vou usar droga, vou morar na rua e cheguei em casa, minha mãe tinha trocado a fechadura. Ela falou, não, assim você não vai mais entrar aqui não. E um belo dia eu cheguei em casa, eu vi que já estava quase 60 dias sem ir para casa, e minha mãe virou, eu liguei para minha irmã e falei, eu queria tomar um banho, queria me trocar de roupa. Ela falou, não é do teu jeito, eu tenho que ter horário e eu não tenho o que fazer. E eu, na hora, achei que era normal. Na hora que eu fui lá, entrei, tomei banho, fiz barba, na hora que eu saí do quarto, já tinha 2 caras dentro do meu quarto que me pegaram à força. Eu falei, olha, eu vou me internar, mas agora não. Ele falou, não, você vai agora. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai. Na hora que eu falei, você vai, já me seguraram. No momento eu fiquei muito bravo, triste, xinguei, falei um monte. Mas quando voltou meus pensamentos claros, sabe, o entendimento sobre os narcóticos anônimos, que eu me aprofundei um pouco mais, a espiritualidade que eu já vinha, sabe, de tempos atrás, eu consegui pensar um pouco mais claro e vi que era a melhor opção da minha família. Pelo amor que eles tinham a mim, foi a melhor opção que eles... Se não tivesse feito isso, eu falo, eu não estaria aqui hoje. Mas a intervenção é necessária, se faz necessária. Seja para pôr para fora de casa, seja, mas a intervenção é necessária. Quando a gente fala da internação compulsória, é o que eu falo, ela causa uma revolta na hora, porque ela tem que ser feita com o pessoal do SAMU e com a polícia, então causa uma revolta, você está indo contra a tua vontade, mas lá na frente começa a clarear os teus pensamentos, você percebe o que levou os seus responsáveis a tomar uma atitude como essa. Alguns não resolvem nada, guardam essa mágoa e quando saem vão voltar a fazer tudo igual. Mas alguns conseguem clarear o sentimento e fazer... Aí onde vem também a relação entre o adicto e o familiar em mente aberta. Tem que ter mente aberta. Se não tiver mente aberta, é aquele nosso primeiro slide. Precisamos manter a nossa mente aberta. Isso é uma coisa que... E o envolvimento positivo entre todos, que é isso. Envolvimento positivo entre todos, dentro do lar. Sabe? Não, eu lembro que eu tinha um acordo com a minha filha quando a gente passou a morar sozinho,
E a gente fala, nós nunca vamos dormir de cara virada um para o outro. E às vezes a gente ficava até 2, 3 da manhã, que ela gostava de conversar e brava comigo por alguma coisa que eu tinha feito. Tá bom, o acordo não foi esse? Precisamos cumprir os acordos que a gente fizer. Sabe? Ter a nossa obrigação. Eu lembro que quando isso aconteceu, da gente morar sozinho, aí eu falei para ela, ó, continuo sendo o mesmo cara, tá? Você não sai, você não vai em festinha, você não vai desde que eu não saiba onde é. E às vezes ela chegava e falava, olha, tem uma festa semana que vem, sábado. Eu falo, não, mas hoje é sexta. Não vai. Eu não tenho tempo de saber onde é essa festa, com quem você vai. Ah, então, olha, eu tenho uma festa há 15 dias. Aonde é? Ah, é num barzinho assim, assim. Eu ia lá, no sábado à noite, sentava, ficava tomando uma água, comendo um lanche até 1 da manhã, olhando o ambiente. Chegava em casa e falava, pode ir na festa. Ou não pode ir na festa. São trabalhos que nós temos que ter, gente. Nós somos tutores, nós somos pais e responsáveis. Então é importante que a gente saiba onde estão, com quem estão, fazendo o quê. E mesmo assim vão tomar suas próprias decisões em alguns momentos. Sabe? E quando tomarem essas decisões, lembra que uma vez a gente falou, né, Thaís, do filhos são como navios, né? Aí o navio vai sair do mar, vai voltar todo abalroado, todo torto, todo estragado. Nós temos que ser um porto seguro que esse navio vai encontrar. Sabe? Para ser todo recalchutado, todo arrumado de novo e lançado ao mar novamente. Então é um trabalho contínuo. Isso não pode parar. A família, antes de mais nada, precisa ser um porto seguro de prevenção e proteção. E existe também a porta de entrada onde tudo começa. Em vez de cocaína, álcool e droga, valores, amor, consideração, compartilhamento, autoestima, respeito, segurança. Tudo isso nós precisamos encontrar dentro do lar. Convidar nossos filhos para cozinhar com a gente, para jogar, para limpar a casa. A responsabilidade da limpeza física do lar precisa ser compartilhada. A gente aprende isso desde arrume a sua cama, vem ajudar a lavar a louça, eu lavo, você seca. Sabe? Tem coisas que a gente precisa viver. Pode ver que em tudo isso não existe um celular na mão de ninguém. A maioria dessas atividades acontecem fora de casa, em local aberto. A gente precisa respirar o ar que nos foi dado de presente, sabe? Conviver com a natureza, dar risada com a companhia que nos foi colocada dentro de casa. Isso é muito importante. E aí eu trouxe alguns entendimentos. Religião, ciência, medicina. Então, Santo Agostinho nos diz assim, Deus ama a disciplina e é perversa a inocência falsificada dos pais que toleram os pecados dos filhos. Os pais têm a dívida de amor, de instruir, corrigir com afeto e direcionar a família não apenas para o sucesso terreno, mas com foco na vida eterna. O inocência falsificada é a gente se enganar que está tudo bem. A gente sabe que não está. A gente sabe que 10 horas no celular é muito, que a porta trancada do quarto esconde alguma coisa. Por isso ele, olha só, Santo Agostinho falou isso lá nos anos 300 e pouco, 400 depois de Cristo. A inocência falsificada dos pais. A gente engana nós mesmos, achando que nós estamos fazendo tudo que é de melhor. Porque para a gente fazer direito mesmo, a gente precisa abrir mão das nossas paixões, dos nossos desejos e começar a dar os melhores exemplos. Mas o amor ali, que é a parte principal. Aí o mesmo psiquiatra que fala lá com Deus, mas uma família fraturada ainda é uma família, e não obstante a dor. O amor ainda é um remédio extremamente eficaz. Errou, saiu de casa, quebrou a cara, caiu no chão. Mas quando voltar, continua sendo meu filho, continua sendo respeitado e amado por mim. E o André Luiz, no mundo maior, porque se o conhecimento que nós estamos adquirindo hoje auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, mas só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos, filhos e tutelados, reclamam intervenção no íntimo para modificar as atitudes mentais em definitivo.
Isso é uma passagem de André Luiz, onde ele tenta de todas as maneiras, ele e o mentor do livro, a ajudar uma pessoa que estava numa situação de penúria espiritual e moral. E eles não conseguem. E André Luiz fala com o mentor, mas como que você não consegue ajudar? E aí o mentor manda chamar, eu não lembro o nome dela agora, manda chamar uma tarefeira comum, simples, mas tudo que ela tem é amor. Então, tudo que pode resolver todos esses conflitos familiares, pessoais, é através do amor. Pode ver que o amor aparece em todos os pontos aí que a gente falou. E lembra do nosso diálogo no começo? Todas as coisas me são lícitas. A frase completa é essa: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a frase de Paulo de Tarso. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que nós podemos ter isso no nosso coração, renovar os nossos sentimentos, renovar o nosso conhecimento, mas principalmente renovar as nossas atitudes. Sabe? Somos dependentes de nós mesmos. Precisamos tomar as melhores decisões para a nossa própria vida, para que a nossa própria existência seja cheia de amor, alegria e realização. Nós também precisamos saber que temos atrás de nós pessoas, espíritos, pelos quais nós também somos responsáveis. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Essa foi, lembrando, ele perdeu a asa, ele falou aqui, perdeu a asa, perdeu o chifre, perdeu a cauda, o cheiro eu não sei, ele estava sentindo, né? Ele disse que perdeu até o cheiro de enxofre. E aí nós vamos para frente. Esqueci de um último. Livro dos Espíritos, questão 793. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando a vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que percorreram a primeira fase da civilização. Kardec nos deixa um lembrete e Joana de Ângeles, como sempre. Amadurecerás lentamente, ficarás imune às tentações do orgulho, terminarás por te venceres, e essa será a tua mais admirável vitória, quando nós vencermos a nós mesmos. Quanto antes da gente começar, mais cedo isso vai acontecer. Obrigado, gente. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, tem ali os contatos, podem mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? E a gente responde. Obrigado à equipe da Porta Fabiano, que isso não foi feito com uma mão só, foi uma equipe que se dedicou a esse trabalho. A gente foi recebendo de cada um, juntando tudo, para poder estar apresentando aqui para vocês hoje. Espero muito que tenha valido a pena. Obrigado.